Nós já fizemos live aqui com o Roberto, do espaço I Am. O Roberto já veio aqui com a Mislaine para falar sobre o Reiki. Já vieram aqui para falar sobre as leis universais, as 7 leis herméticas, como criar a sua própria realidade. E a Mislaine também já veio aqui para falar sobre yoga. A Mislaine é professora de yoga, yoga para os olhos. A gente também vai fazer uma live depois sobre yoga para os olhos, hein, Miss? Todas as lives ficam salvas no feed. Então, quem quiser assistir e tiver interesse, é só buscar lá. Se não estiver encontrando alguma dessas que eu citei, do Roberto e da Mislaine, do Espaço IM, pode me chamar no direct que eu mando para vocês depois. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas aí no comentário. Roberto, eu já vou te chamar para a gente não perder tempo, porque esse tema tem muita coisa para ser falado. Boa noite, Betinho. Vamos lá. Primeira live de 2021, hein? Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem por aqui, e você? Tudo bem também. Essa é a nossa primeira live de 2021. Fico muito feliz que seja com você, que já participou daqui outras antes. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui mais uma vez. É um prazer aí sempre estar podendo partilhar, divulgar um pouquinho do que a gente conhece com todos, né? Com certeza. Tá dando para me ouvir bem? O fone tá baixo? Precisa aumentar um pouco o som? Como que tá? Não, eu tô te ouvindo, tô te vendo e ouvindo bem. Ah, então tá bom. Então, vamos começar. A gente veio aqui para falar hoje, né? A gente não, você veio aqui para falar hoje sobre o segredo das escolas de saberes. É assim que fala? É, são as escolas secretas, né? Ou as escolas de sabedorias ou de saberes. E como surgiram essas escolas dos saberes? Eu sempre divido essa introdução antes de Cristo e depois de Cristo, porque antes de Cristo tem um legado muito importante que pouco se fala, e depois veio a Idade Média, onde haviam caças, fogueiras e mortes, e isso ficou um pouco apagado. Depois, de 1400 até 1800, surgiram o que nós conhecemos aí de escolas ou grupos secretos, né? E depois de 1900 deu uma outra mudada no quesito saberes, né? Então, assim, antes de Cristo havia muito conhecimento no Egito, e no Egito já havia escolas de iniciações, né? Escola de sabedorias. Muito se sabe que as pirâmides, templos, eles eram é, locais de meditação, locais de conhecimento, mas a grande escola de sabedoria que teve no Egito, por exemplo, é a escola do olho de Horus, né? O olho de Horus do lado direito, que se chamava a escola do olho de Horus direito, era uma escola que se falava do gênero masculino, né? Não estamos falando da sexualidade, estamos falando da energia do gênero masculino. Certo. Essa escola, por exemplo, os alunos precisavam ficar 7 anos estudando o conceito do gênero masculino. Depois eles passavam para o olho de Horus esquerdo, para estudar o conceito do feminino. E finalmente vinha o olho de Horus central, que era chamado de terceiro olho. Então, falando de Ah, que terceiro legal. olho, daí vem tudo que é místico, né? Então, do lado direito, né, que é o lado masculino, se estudava, por exemplo, o lado racional, o lado da ação, da execução, da potência, da força, racionalidade, né? E do lado feminino, toda a parte de criação, criatividade, acolhimento. Então você imagina que eram 14 anos para chegar na linha do meio. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente que quando a gente fala de gênero
e de polaridade, que é a linha do meio, né? Tudo isso veio para uma escola de saber atual. Mas, enfim, isso 4.000 anos atrás, então, no Egito, essas escolas elas eram bem regradas, né? Até ter uma formação iniciática. E era muito diferente do que nós conhecemos hoje, né? Eles trabalhavam, por exemplo, com sons, né? Com o claro e com o escuro, com água, com caverna. Então eram os rituais. Um pouquinho mais para frente ainda, Hermes, né? O famoso Trismegistro, ele aparece na Grécia e também tinha uma escola de saberes lá. E o rastro dele foi deixar o segredo nas tábuas de esmeraldas. Então, nas tábuas Sim. de esmeraldas estão contidos essa sabedoria hermética. Mas tanto no Egito quanto na Grécia, é quase impossível, sozinho, desvendar esses mistérios. Mas um pouco mais para frente, então, no período entre Abraão e Moisés, são escritos os princípios da Cabala, também, que hoje a gente conhece como uma sabedoria hermética. Estamos falando de 1500 a.C. até 800 a.C. Então havia uma escola de sabedoria na judaica, né, a antiga judaica, uma na Grécia, uma no Egito. E para finalizar, 600 anos antes de Cristo, surgiu uma pessoa que eu gosto muito, que é Pitágoras, que também tinha uma escola de sabedoria em Crotona, na Itália, né? Todas essas escolas tinham os seus rituais, tinham os seus grupos, tinham ritualidade, os seus conhecimentos, e elas não abriam para fora, eram escolas veladas, escolas secretas, e daqui a pouquinho eu complemento um pouquinho mais. Depois de Cristo, tudo isso foi meio que esquecido. Na Idade Média, então, aí, do século V até o século XV, foram 1000 anos, onde eram dominados todo mundo pelo poder, né? Então, assim, aí tinha a Inquisição, as fogueiras, magos e bruxas eram queimados, então qualquer um que falasse que a Terra era redonda, ou que via uma lua, alquimia, e aí tudo isso, então, ficou esquecido. Sim. Por isso que eu dividi um pouquinho antes de Cristo e depois de Cristo. Após a Idade Média, entre os anos 1400, né, o século XV, né, o século XV, e o século XVIII, que é no começo de 1900, aí sim surgem de novo as escolas, que são os Illuminates, a maçonaria, Rosa Cruz, tudo surge nessa época aí, 1700, 1800, porque, digamos assim, o mundo já não era mais na Idade Média, né? Já não tinha aquela correria para a matança. Mas foi só então em 1900, mais preciso em 1908, que isso começou a ser documentado. E o primeiro livro que surgiu dessas escolas foi o Kybalion. Não sei Ah, se eu que falei legal. muito para dar introdução. Não, tá excelente. Eu ia te perguntar mesmo sobre a maçonaria, se a maçonaria também era uma dessas escolas dos saberes, porque eles também são super restritos até hoje, né? É uma das que existem até hoje. Eu não conheço, eu nunca estive lá para poder falar qualquer coisa, nem quero entrar nesse mérito, mas eu ia te perguntar se dessa época e se eles estão aí até hoje, né? Já que eles estão aí até Tem hoje. três histórias da maçonaria. A primeira é que elas surgem na guerra da Escócia e Inglaterra. Então, assim, a Ah, primeira loja conhecida da maçonaria, ela é a escocesa, por isso tem um ritual escocês dentro da maçonaria, né? A maçonaria tem alguns rituais, um é o escocês. Então, a primeira loja surge na Escócia. E daí, na tomada da Inglaterra, né, para ser o Reino Unido, quando a Inglaterra uhum. toma conta da Escócia, nos anos seguintes, então, surge a maçonaria efetivamente na Inglaterra. E ela surge, então, de um conjunto de homens que iam para o bar discutir assuntos de homem, né? E esses homens, eles Ah, eram operários, né? Maçom vem de pedreiro, né? Então, esse é um símbolo muito forte da maçonaria. Então, a maçonaria tem essa história da Escócia, que tem a primeira loja, mas o primeiro grande grupo aconteceu na Inglaterra. Mas a primeira sabedoria vem da franco-maçonaria, que daí já é uma fusão com a França,
onde eles não querem só ser homens que ficam discutindo assuntos de homem. Os assuntos que eles discutiam eram sempre espiritual, assim, como eu faço para me livrar de problemas, ou para ter saúde, ou para ser próspero. Mas foi um francês, então, que vai até a França, e ele fala assim, não, peraí, teve uma escola, que foi o Egito. Por que eu não vou aprender no Egito Aham. os segredos da iniciação? E lá ele descobre que nas cartas de tarô, Tote, né, que foi um semideus de 4.000 anos atrás, foi quem levou a filosofia, a astrologia, a matemática. Então ele foi um enviado para educar o povo no Egito. Então Tote, quando deixa o Egito, ele fala, eu vou deixar toda a sabedoria iniciática escritas em algumas cartas. Então as cartas Que legal. originais do Egito é levado então para a maçonaria, e muitos rituais da maçonaria eles vêm das cartas, né? Então são figuras de animais, o piso xadrez. Aí a franco-maçonaria traz essa sabedoria e por aí vai. Mas assim, até trouxe aqui uma parte interessante, eu vou falar o mais rápido possível. Hoje a maçonaria é a melhor escola iniciática que nós conhecemos. Ela tem pilares muito fortes, muito robustos. Eu te conto que lá no Egito eram 7 anos na escola do olho direito de Horus, do olho esquerdo, e 7 anos na escola do olho central. Então você imagina que uma Nossa, formação de um iniciado, né, do zero, para ele ter todos os conhecimentos, eram de 21 anos. Eu trouxe aqui a maçonaria, hoje tem bastante. 33 degraus. Cortou? Travou aí? Eu estou ouvindo bem. Você consegue Você me me ver? ouve? Sim, consigo te ver, Não sim. tá travando a minha. Não, travou, mas não está mais. Tá, então beleza. Então a Eu tô vendo maçonaria, aqui. ela vem com pilares. Olha aqui, eu trouxe alguns pilares aqui, ó. Por exemplo, o nível 4, quarto degrau da maçonaria. Discrição. O 5, lealdade. O sexto, franqueza. O sétimo, verdade, coragem, justiça, tolerância, prudência, perseverança, igualdade, fraternidade. Você imagina uma escola que ensina tudo isso, né? E, Caramba! e daí chegam até a perfeição. O aluno tem que estudar e tem que praticar. Então a maçonaria é uma excelente escola iniciática. Bom, é, depois de tudo isso daí, então, em 1900 chega o Caibalion e deixa escrito tudo isso que eu falei do Egito, tudo isso que eu falei da Grécia. A tábua de esmeralda, por exemplo, de Hermes, a primeira frase dela é tudo que está em cima é como igual tudo que está embaixo, que também é um dos princípios do Caibalion, que também é um dos mandamentos de Jesus Cristo, assim na terra como no céu. A Denise perguntou aqui se a maçonaria é só para homens. Eu sei que também tem as filhas de Jó, que é mais para as mulheres, e faz parte da maçonaria, né? Mas eu não conheço, É, nunca participei. Mas eu conheço a, meninas que é, as filhas de Jó. é. Tradicionalmente, maçonaria é só para homens, né? A primeira loja maçônica só para mulheres, ela aconteceu em Nova York uma dezena de anos atrás, aí não muito distante. E aí depois dessas experiências, alguns países assim mais liberais começaram a ter lojas só femininas, e os países menos liberais continuam com os homens. Assim, eu não sou maçom, eu não sei te falar se existe uma loja aonde os maçons se reúnem é chamado de loja. Então eu não sei te falar se existe uma loja Uhum. feminina no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos sim existe. Não, aqui tem, porque eu conheço meninas que participam, que são as filhas de Jó. Inclusive aqui no interior onde eu moro tem, então tem no Brasil sim. Que bom. Ô Roberto, e se é tão secreto, se isso era passado muito provavelmente de pai para filho, você me explica melhor. Como que esse conhecimento chegou até a gente? Se é que chegou, É. né? É, existem duas histórias de que a Terra ela caiu, né? Houve uma queda de sabedorias, mas eu vou falar um pouco mais da última, que eu acho que o pessoal consegue entender. A sétima geração depois de Adão e Eva, ela surgiu com Enoque, né? Enoque foi o pai de Ó, Matusalém, que foi o pai de Noé. Então, entre a sétima e a nona geração, o planeta teve uma queda, né? Uma queda, por exemplo, que eu digo assim,
a inteligência foi reduzida, que veio então, o planeta foi inundado por água, veio o dilúvio. Então a Enoque foi atribuída uma sabedoria assim um pouquinho maior para que ele passasse para Noé, para o seu neto. E daí para frente tudo foi velado, né? Porque contam que durante o dilúvio, então, muitas coisas negativas, ruins aconteceram, que eu não vou entrar em detalhe aqui porque elas são muito fortes. Mas a partir dessa data, então, chegaram à conclusão que se uma sabedoria dessa caísse em mãos erradas, a pessoa tivesse o conhecimento, o domínio, o poder, ela podia levar o mundo ao caos. Então, a partir daí, isso foi velado. A partir antes de Abraão, né? Porque um pouquinho mais para frente, depois de Noé, tem mais 2 gerações, então Abraão já levou isso para dentro das cavernas. E como eu falei para você, de Abraão a Moisés, eles ficavam dentro das cavernas meditando. E eles só passavam de pai para filho ou de lábios a ouvidos, né? Essa frase que todo mundo gosta de ouvir. E aí surgem então os locais fechados. Só homens acima de 40 anos podem ter esse tipo de sabedoria. Assim era antigamente. Até pouco tempo atrás, viu? Caramba. O É... Betinho mandou uma pergunta. Pode falar. Não, pode falar você. Que ele mandou perguntando aí que ele gostaria de saber mais sobre os Illuminates. Tá. É... Os Illuminates, inclusive, quando eles começaram a ser perseguidos, eles vêm então do final da Idade Média. E como eu te falei, na Idade Média havia muita perseguição para quem estudasse algo que fosse além do religioso cristão, né? Aí ia para fogueiro, ia para a Inquisição. Então eles aparecem ainda no final da Idade Média e são muito perseguidos. Os Illuminati eles são da mesma idade das Cruzadas, né? As Cruzadas, eu tive a oportunidade de visitar uma vila no sul da França, onde ela era fechada, né? E viviam então as pessoas da época das Cruzadas, né? As cruzadas, por exemplo, eles usavam aqueles uniformes com uma cruz, e a primeira cruz que eles começaram a usar foi a azul, que eles eram como se fossem soldados da Igreja Católica. Então você imagina, né, que os primeiros cruzadores, eles eram soldados da Igreja Católica, e eles caçavam todo mundo que fosse contra o ensinamento de Cristo. Os Illuminates, então, eles eram uma ordem secreta que queriam estudar outro tipo de vida, ou espiritualidade, conhecimento, e eles eram então perseguidos na época das cruzadas, né? E no final de 1600, no começo de 1700, quando surge a maçonaria, então que já é uma ordem estabelecida dentro de uma loja, o que acontece? Os Illuminates então correm todo para dentro da maçonaria, porque dentro da maçonaria eles vão ter oportunidade de estudar. Então, é um resumo que eu faço, então, de uma sociedade secreta que queria descobrir segredos além do que a igreja contava, eram caçados e mortos, mas eles continuavam se reunindo e depois eles migram para a maçonaria aí no começo de 1800. Tudo isso na Europa. Muito interessante. E só para É, complementar a resposta da pergunta anterior, como que esses ensinamentos então chegaram até nós, por serem tão secretos? bom, então, quando depois aí, dos anos assim 1700 que começa a vir aí a Rosa Cruz, a maçonaria, a cabala, eles são secretos, mas as lojas são permitidas, os templos são permitidos, né? Diferente da Uhum. Idade Média que eles eram caçados, como os Illuminati, né? Uma vez que é Tá. permitido, então você teria que ser tipo um sócio, né? Tem histórias assim absurdas da maçonaria, né? Que o maçom não pode contar o que acontece lá dentro, ou se entrar não pode sair, né? Tem várias histórias aí de vários filmes. Mas aí você poderia ser filiado, né? Tem lugares que chamam de irmãos, inclusive, a uma dessas entidades. E aí você tem que prometer que não vai contar nada do que acontece lá dentro. E dentro dessas escolas, como eu te falei, que tem os 33 degraus a maçonaria, você então tem uma escola de sabedoria.
A Cabala, por exemplo, ela se intitula, né, e eu acredito também que eu estudei a Cabala judaica, Uhum. que ela não é simplesmente uma filosofia, ela é uma ciência. A Cabala, ela tem uma escala de 5 vezes 5 vezes 5 para você chegar, então, no plano espiritual. Então, cada uma dessas escolas tem aí o seu Santo Grau também, que é uma escola de sabedoria, ele tem essas informações, mas aí você entra e não pode sair, você entra e não pode contar para ninguém. E aí nós aqui do lado de fora não sabemos de nada. É assim, então, que ele passa para os humanos mortais conhecerem um pouquinho desses segredos. Mas ainda você tem que ir numa loja e ficar lá dentro fechado. Entendi. Então, mas eu posso também te contar como essa informação está chegando agora para gente se ela ficou fechada, velada, hermética durante todos os anos, tantos anos, né? Não sei, você quer fazer alguma pergunta ou eu sigo aqui? Cortou um pouco aqui. Eu perguntei se você quer fazer uma pergunta ou eu posso seguir. Ah, a Júlia aqui mandou uma pergunta. As pessoas que possuem essa sabedoria e usavam para o bem também passaram por esse sofrimento junto aos que usaram de forma negativa nessa queda? Ou conseguiram se salvar de alguma forma? Olha só, lá no Egito, desde pequeno as pessoas iam para escolas de sabedoria, então eles não tiveram assim esses grandes traumas que nós temos hoje do mundo moderno. Quem viveu na Idade Média sofreu muita perseguição, tinha peste, tinha doença, vírus, então a Idade Média foi um período realmente de sofrimento. Já a partir aí de 1800, no começo de 1900, essas pessoas já tinham, né? Todos sempre tiveram os mesmos problemas que nós e acreditavam que se eles fossem numa escola de sabedoria, eles poderiam lidar melhor com os problemas. Um deles, por exemplo, é a prosperidade, né? A maçonaria, ela pede para que os irmãos comprem na loja dos irmãos. Então, quem é Ah, maçom conhece o símbolo que tem na própria. Os judeus também são assim. E sempre tem um sim. símbolo atrás da porta ou no teto, você bate o olho, você sabe é aqui que eu vou comprar. Então a prosperidade dentro da maçonaria ela é muito grande, porque você vai colocar gasolina num posto de gasolina de um maçom, você vai comprar verdura na quitanda de um maçom, entendeu? E aí um vai ajudando o outro, um vai ajudando o outro, e todo mundo vai crescendo. E por incrível que pareça, assim, isso chega nos meios políticos. Papa, por exemplo, a maioria dos papas são maçons, né? O João Paulo II era maçom, então o cumprimento da mão deles, assim, quem conhece como são os símbolos, a forma de colocar a perna, a mão, a cabeça, conhece um pouquinho quem é maçom e quem não é, mas não tem nada de errado nisso. É um grupo de estudos muito fortes que tem esses conhecimentos, né? Sim. E quando foi aí, então, você quer falar? Não, pode continuar. Então, só era possível buscar esses conhecimentos, então, em entidades secretas, em entidades fechadas. Até Uhum. que, no início do século passado, né, no início de 1900, antes da Primeira Guerra Mundial, um grupo, o que a gente conhece é um grupo de três, né, mas eu acho que foram mais, pelo rastro da sabedoria que ele deixaram. Eles estavam, né, na iminência de começar a Primeira Guerra Mundial, né, que foi em 1913, 1914 na Europa, e havia muita peste também, né? Então, eles não se conformavam de ver a população ainda sofrendo, morrendo e ficando doente, se já existia um conceito de sabedoria onde você poderia ser próspero, saudável e inteligente. Então, esse Perfeito. grupo descendente de alguma seita, mas sim das sabedorias do Egito e da Grécia, deixa escrito num livro, né? E existem outros também do mundo esotérico. O que o humano deveria entender para não sofrer tanto na mão de quem está no poder? E basicamente é se libertar das conexões do mental.
Existem duas formas de você pensar, né? Uma é você criar, outra é você copiar. Então é muito mais fácil copiar, né? É usar a roupa que vende na loja, comprar o hambúrguer da moda. Então, assim, quando você copia, você não tem grandes frustrações, porque se der errado, você não é culpado. Mas, em compensação, você fica na mão da sociedade. Por isso as pessoas reclamam muito de serviço. Pô, eu não me dou bem no Sim, meu serviço, eu mudo de serviço e não sou reconhecido. Relacionamentos. Então, mas o que você é? Você é uma cópia. Então, exatamente. esse grupo que entendia muito bem que se nós não libertássemos, né, se o nosso mental não fosse criador, nós seríamos copiador. E quando você é cópia, você vai viver o que a massa te obriga, né? Então esse grupo escreve então um livro que ele começa assim, por exemplo, toda doença física, ela é uma expressão externa do seu lado interno. Essa é uma frase do Com certeza. Caibalion, né? Sim, Se você se libertar, né, e entender o segredo da transmutação mental, você tem a cura do corpo e da mente, o Caibalion fala. Que esse exercício, então, que depois que ele passa do corpo e vai para a mente, essa mudança de crença, elas te levam a um estado de felicidade e de realização espiritual. É assim que começa o Caibalion, com a sim. libertação da cópia. E você passa a ser criador, ou seja, co-criador da sua realidade. E foi através, Perfeito. então, dessa escrita que muitas pessoas, então, começaram a ter conhecimento dessa sabedoria. E é assim que a gente pode ter conhecimento disso hoje. Se a gente comprar o Caibalion, por exemplo, eu já li, então eu que li o Caibalion, eu posso então ter o conhecimento desde a maçonaria, os Illuminatis, sei lá quem do Egito, ou não, existem ainda outras formas de se obter esse conhecimento hoje. É, é essas pessoas tiveram um cuidado muito grande de não passarem uma informação tão simples que qualquer um pudesse entender. Então, somente os ouvidos preparados, eles vão Sim, entender a tal sabedoria que foi escrita. Então, eles escrevem em com certeza. axiomas. Não são frases que você lendo racionalmente consegue entender. Da mesma Inclusive, forma, é assim, se você entrar... Pode falar. não, inclusive no Caibalion, quando você pega ele, logo na primeira página está escrito que se você está lendo esse livro é para você e que não é para você ler racionalizando. É um livro realmente difícil, né? É. Então você pode colocar maçonaria na internet. Você vai ver um monte de coisa, mas você não vai entender. Você pode ler o Caibalion 5 vezes, mas você não discutir num grupo, você não vai entender. Então, assim, embora hoje, né, com o advento da internet, essas informações elas estão assim mais liberadas, não é fácil a Sim. interpretação, você ter esses conhecimentos herméticos, secretos, É isso. sagrados, velados, a Uhum. ponto de você fazer uma conexão com o campo mental, que é o campo da criação e não da cópia, e com o campo da energia do espiritual. Como eu falei na outra live, eu acho que eu comecei assim, eu estava muito. Eu comecei a outra live falando assim, eu sempre fui curioso, não acreditava que o ser humano É pudesse verdade, ficar doente, então eu ficava me é questionando, a verdade. gente não vem na Terra para sofrer, né? Eu me lembro que na outra live eu comentei. Então eu fui estudar um pouquinho maçonaria, eu estudei cabala, eu fui por um templo de budismo, eu estudei o budismo, a espiritualidade, eu estudei uma série de coisas para começar a entender como eram esses exercícios, como eram esses ensinamentos. Eu estudei Perfeito. muito, inclusive, o Egito para poder estar te explicando como eram os rituais no Egito. Por exemplo, a escola de Horus do olho direito, que eles falavam do racional, tinham assim exercícios dentro de cavernas, dentro de águas, no escuro, porque eles têm que quebrar tudo que é medo. O que é medo? O medo é uma ilusão que um dia falaram para você e colocaram no teu mental. Então eles quebravam o medo fazendo exercícios práticos. Então assim, eu estudei muito dos exercícios que aconteciam junto com crocodilos, todo mundo agachado numa caverna que você não pode ficar em pé, entendeu? Tem que quebrar
Tudo isso que a gente tem no nosso mundo aqui, por exemplo, que é claustrofobia, não existia, porque eles quebravam isso na infância. Então, quando eu falo assim para você, tudo que você sabe foi o homem que te ensinou, tudo que tem no teu campo mental foi o homem que te ensinou, então você só copia. O que as escolas de sabedorias fazem? Eles te ensinam a criar. E quando você Perfeito, cria, não tem quem derrube, porque você é uma fortaleza. perfeito. Após fazer todo esse estudo, então, eu comecei a aplicar em mim mesmo, né, nas minhas meditações, nas minhas viagens, né, viajei para muitos lugares aí para ver o que acontecia. Eu fui 3 vezes a Machu Picchu, por exemplo, né? Enfim, fui para muitos Uau, que lugares, aí delícia. estudei muito e, e vi assim que cada escola de sabedoria usava a sua sabedoria para a sua filosofia. Então, uns usavam os conceitos de sabedoria para religião, outros usavam para esoterismo, outros usavam para filantropia. Mas, no fundo, é você se libertar e ter o poder da criação, e não ser um copiador. Você imagina você poder criar, daqui a pouco você está falando direto com o mestre lá em cima, né? Eu comecei a aplicar em Imagina. mim mesmo, imagina, né? E muitas coisas foram resolvidas. O curso que eu tenho chama Você Pode Criar a Sua Realidade, Como Criar a Nova Realidade, porque realmente eu transformei a minha vida, eu criei a minha realidade, né? Fazendo esses exercícios. Então, eles vêm de uma forma muito oculta, de repente eles são abertos, mas ainda com axiomas, com segredos. E aí você tem que frequentar uma escola. E dentro dessa escola você vai seguir a linha dela, que pode ser filantropia, esoterismo, filosofia. E eu criei, Uhum. então, de uma forma aberta, como você, então, quebrar tudo aquilo que você copia, que foi o homem que te ensinou, para que você possa criar a tua nova realidade e acessar o campo mental. E um pouquinho mais para frente, o campo espiritual. Que é pura consequência, né? Se você tiver que indicar um único livro para o pessoal que está assistindo a live aqui, para começar a entender sobre esses ensinamentos, qual você indicaria? Eu indicaria O Antigo Segredo da Flor da Vida. Caramba, tava esperando o Caibalho. Ah, o antigo segredo da flor da vida. Nossa, que legal. É. Eu nunca ouvi falar desse Inclusive, a livro. minha Flor da Vida está toda gasta aí, ó. Ela só tem um lado, de tanto que eu pego esse livro aqui para ler. O Antigo Gente, Segredo da Flor da Vida. eu nunca Ele. ouvi Não vou falar. contar, não vou. Uma outra live eu posso falar desse livro, mas esse livro ele transformou a minha vida. Esse livro, talvez há 20 anos atrás, eu estava para fazer uma viagem para a Alemanha e o meu filho falou assim para mim: pai, eu tenho um livro aqui para você ler, mas você tem que ler esse livro e não pode acreditar nada do que existe hoje. Imagina que você não aprendeu nada na vida, que a tua cabeça é vazia. Esquece tudo que você aprendeu até hoje e leia esse livro. Ó. Eu comecei a ler esse livro na fila do aeroporto, eu ia para a Alemanha. E eu entrei dentro do livro durante as 9 horas de voo. E aí eu peguei o trem, Caramba. eu ia para Munique, comecei a ler o livro. E quando eu cheguei direto no curso, né, que eu ia fazer, que era um curso de manutenção, porque eu sou engenheiro de manutenção, né, você sabe. Eu olhei Sei. assim, a Flor da Vida era o título do curso que eu ia fazer de manutenção. Aí a minha boca ficou aberta. Eu olhei assim para aquela Não Flor da Vida, olhei para o livro. Imagina que eu fui para a Alemanha. Aí tinha o rapaz que ia acredito. dar um alemão bem alto assim. Ele olhou assim para mim. Eu estava com o livro na mão ainda, que eu li 9 horas, o livro de 400 páginas. Aí eu peguei e falei assim para ele: Você sabe o que é aquele símbolo? Ele falou: Sei. Eu falei: Mas eu estou lendo um livro aqui da Flor da Vida. Ele falou: É por isso que você está aqui. Ah, não acredito. Gente, olha, Então, coincidência não existe. Nesse momento você já estava criando sua própria realidade, porque coincidência não é, existe. Então, assim, esse é um livro, ele Caramba. mudou a minha vida. Esse livro é um ponto de transformação na minha vida. O Antigo Segredo da Flor da Vida. Leia um livro um. Depois que eu li o livro um, eu levei uns 2 anos e meio para ler o livro 2, porque eu tive que fazer alguns cursos de meditação para entender o livro 2. Mas ele é bem completo. Muito legal. Eu vou querer ler.
Eu vou comprar também. Ô, Roberto, Bom, e para o e aí... pessoal entender. Ah, pode continuar. Pode terminar, depois eu Não, não, pergunto. pode perguntar primeiro. Não, é que eu ia falar, para o pessoal entender, né? Que você falou, ah, o livro mudou minha vida, esses conhecimentos mudaram a minha vida. Quais são os benefícios de se ter esses conhecimentos? Ah, você passa a ser o dono do teu instante seguinte, né? Todo segredo, olha só, lá na escola de Horus, do olho de Horus, basicamente, quando eles colocam o esquerdo e o direito, o masculino e o feminino, o racional e o emocional, eles vão trabalhar nos anos finais no meio. Então, o segredo de tudo isso é a linha do meio. Então, a linha do meio ela é o equilíbrio. Então, quando você entende que o meio não é a ponta. Então não é ser rico, não é só ser feliz, mas não é ser só pobre, não é só ser doente. Quando você entende que o segredo está na linha do meio e você foca na linha do meio, você passa a ser, você começa a entender o outro. Tá tudo bem, porque é você que controla você, é você que é feliz, você vai fazer o que você quer, já não se importa muito mais com o que o outro faz, porque é você que precisa evoluir, é você que precisa crescer. Então o segredo está na linha do meio. E aí você é dono do teu dia e do teu amanhã e do teu futuro. Você começa a projetar o que você quer, porque você acessa um campo mental. Perfeito. É exatamente o que a mecânica quântica explica, é exatamente o que o taoísmo explica, é É, exatamente o que qualquer é, vertente da espiritualidade explica. Tá todo mundo falando a mesma coisa. É a sua mentalização, porque o universo é mental, é o seu sentimento, porque você precisa acreditar para criar aquilo, e é no caminho do meio que a gente tem que viver, nem em excesso, nem em falta. E qualquer coisa que é. você for estudar, livro que você for ler, você chega na mesma conclusão. Isso que é o mais interessante, ou seja, essa é a verdade com V maiúsculo. Você cria a sua própria No, realidade. no curso que eu dou, que é a criação da sua realidade, eu peço para as pessoas começar a escrever quando eu fico triste, quando eu fico alegre, por que, que eu fico contente, o que, que me irrita, quais são os sentimentos que eu tenho, e depois eu vou pedindo para eles colocarem numa escala. E aí, durante o curso, quando eu chego então na aula do princípio da polaridade, eu explico para ele que a gente tem que fazer um ajuste, né? Eu falo assim, olha, você pode ficar um pouco irritado alguns dias, mas você não pode ficar muito irritado todos os dias. Você pode falar alto de vez em quando, mas você não pode gritar sempre. Então, vamos começar a estar Sim. presente. Presta muito atenção. É necessário que você tenha todas as emoções e todos os sentimentos. Você tem que ter medo, raiva, não tem nenhum problema. Mas eles não podem ficar nos extremos. E aí, as técnicas que eu trago é para ajustar para sentimentos e emoções, eles virem para a linha do meio. E aí é o tal, né? É o tal do Tal. equilíbrio, né? É o É o tal. tal do tal. É. Eu vou fazer 3 lives a semana que vem, Mariana, Sim. justamente em cima do que as pessoas assim mais têm dificuldade de controlar, falando de equilíbrio, né? Eu estou Uhum. trazendo 3 temas a semana que vem. Por que, que eu trabalho tanto e não sou reconhecido? Essa vai ser na quarta. Por que, que eu tenho tantos problemas com a minha família? Na quinta. E por que os meus relacionamentos não dão certo? Então eu vou fazer semana que vem 3 lives no Perfeito. meu no Instagram, que é o Espaço IM, sempre às 7 da noite, para que as pessoas possam entender que tudo isso é porque ela copia o modelo matemático da sociedade. Então o emprego não dá certo. Mas peraí, não foi você que escolheu o emprego? Não foi você que escolheu a Exato. profissão? Então, assim, o homem te força você a estudar, a trabalhar, a casar, a comprar um carro, e você vive nessa vibe e daí dá errado. Então, assim, dentro desse processo, você copia ou cria, você só copia e o que acontece dá tudo errado. Isso é uma fórmula da sociedade. A sociedade quer que isso aconteça. Então, eu resolvi Sim. trazer 3 lives gratuitas, claro, né, pelo Instagram, para falar um pouquinho por que eu trabalho tanto e não sou reconhecido, porque eu tenho tantos problemas com a minha família e porque meus relacionamentos não dão certo. São lives assim para trazer então os conceitos herméticos
cada vez mais para que as pessoas que querem, né, dar esse passo, fazer essa transformação na vida, que realmente estão decididas, elas possam entender que é só ela criar, né? Esse é o método de criação. Se tiver alguém interessado aí no grupo, ele entra lá no Instagram do Espaço IEM, vai lá na bio, né? Quando ele clicar na bio, nós criamos um grupo de WhatsApp, chama Grupo Você Cria a Sua Realidade. Aí ele se inscreve lá no grupo e pode participar dessas 3 lives aí, que vai ser só para o pessoal do grupo. Ô, Roberto, você tocou no assunto do curso, né? Aí a Dani mandou aqui que ela amou o curso que ela fez, que mudou a vida dela, que fez toda a diferença. Depois a Thaís mandou que sim, que ela também fez, que mudou totalmente a vida dela. Tá todo mundo elogiando aqui, ó, as pessoas que já fizeram o seu curso. O Betinho tá falando que serão boas lives. Quero ver você lá, hein, Betinho? Também vou assistir. E o Betinho, inclusive, te mandou uma dúvida, Roberto. A verdadeira matriz vivemos, né? Acho que ele quis dizer a verdade é que vivemos na matriz? Não sei. Acho que ele quis dizer isso. Porque sim, a gente vive na matriz, mas quando a gente cria a nossa própria realidade, a gente deixa de estar nela, né? Explica aí, Roberto. Essa daria uma outra live, porque teria que Uma falar outra sobre a live sobre esse consciência, né? tema. É, Teria que falar um pouco consciência, assim, o que eu acredito é que nós não temos a nossa consciência plena agora, né? A gente vem de muita sabedoria, de outras vidas, às vezes até de outros planetas, né? E daí, dentro da nossa consciência está essa sabedoria. E nós, nesse momento, não acessamos, nós estamos programados para não acessar a nossa consciência. A nossa consciência é somada de uma série de, digamos assim, extensões de um grupo de espíritos até chegar na mônada, né? Mas não dá para falar isso muito rápido, Mariana. Isso aí seria um pouquinho mais complexo. Mas com a gente certeza. vive, então, num projeto, né, que o nosso professor Laércio intitula de Projeto Terra, onde nós Sim, fomos programados para cumprir uma missão. Então, que essa missão seja a missão mais feliz, mais saudável, mais tranquila possível. A, a opção de você ser pobre, avarento, ter doenças, isso é uma opção do ser humano. Então, assim, o perfeito. que eu trago aí nos meus cursos sai dessa forma de copiar, entra no processo de criação. Aí você passa por essa dúvida, aí você passa por essa vida de uma forma mais suave, né? Sim. E para a gente voltar então no assunto principal, quais foram os métodos que você desenvolveu? Que a gente ainda tem 15 minutos, eu acho que dá tempo de falar. Bom, o que eu fiz, né? Eu me baseei nas leis universais. As leis universais, elas são a base do curso que eu dou. Por quê? Porque as leis universais, elas trazem o segredo do Egito, o segredo da Grécia, o segredo de Roma, enfim. Todo lugar, até, por exemplo, nos 7 mandamentos, né? Amai a Deus acima de qualquer criatura, por exemplo, faz parte do conjunto das leis universais. Então, primeiro, eu me baseio nas É, leis universais. Segundo, eu me baseio nos exercícios que eles faziam na época. Se tem alguma coisa que está pronta e deu certo, eu não preciso desenvolver, eu só tive que adaptar para o nosso mundo, né? Porque naquela época eles não tinham carro, não tinham caneta, não tinham computador. Mas a base é assim: são os 7 mandamentos. O Betinho está falando que se arrepiou agora. A base são é, os sete mandamentos e os exercícios que eram praticados nas escolas de sabedorias da época. Essa é a base. Aí o que eu fiz? 7 exercícios, que são 7 leis universais, são 7 aulas. Então, em 7 aulas, ah, cada uma aula eu faço um resumo das leis herméticas, vamos lá. Princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, causa e efeito e o gênero, né? Então eu faço um sim, resumo e coloco na tua vida esse princípio, né? Por exemplo, princípio do gênero, né? Você entende que você tem energias do masculino e do feminino? Você tem o equilíbrio das energias, né? O teu lado consciente, o lado inconsciente, ela tem energia do inconsciente coletivo.
Você sabe que há uma energia no coletivo ou no inconsciente coletivo. Você absorve essa energia ou doa essa energia? Enfim, são 7 aulas que eu trago, 7 princípios. Aí eu coloco os exercícios para que você possa se posicionar dentro das leis. E as 5 últimas aulas, então, eu trago os exercícios da época de. Eu pego Pitágoras, Newton, Einstein, eu pego aí Hermes, eu trago aí os exercícios da época para que você possa criar a sua realidade. Mas o fato é, se você não mudar o perfil do teu campo mental para começar a criar, você fica com o teu campo mental do lado da cópia, que é a sociedade do mundo de hoje. A gente tem que fazer essa. Isso não é transformação, isso é transmutação. Transmuta, para de copiar e começa a criar. Aí você vai ver emprego, prosperidade, sabedoria, inteligência. Por isso que o pessoal aí, em 12 aulas, você acredita, Mariana? Antigamente eram São 12 21 aulas? anos, agora em 12 aulas a gente consegue transmutar. Perfeito, Roberto. Gente, Isso muito aí. obrigada a todos por terem entrado, por terem participado. Roberto, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. E essa também, com certeza, não foi a última, porque é sempre um prazer falar com você. Bom, espero ver vocês em breve. Foi um prazer imenso estar podendo dividir um pouquinho do meu conhecimento aqui. Puder voltar uma outra hora, eu volto com a Mariana aqui de novo, a Mislane também com os temas delas aí. Agradeço muito o tempo sagrado de todos aí, nesse início de noite, né, de hoje, e até semana que vem. Quem quiser participar, é só entrar lá no Instagram e faz a opção. Até. Obrigada, gente. Boa noite. Uma boa noite para todos Tchau. aí.